Sabes aquele teu livro que tu estás para escrever há não sei quanto tempo? Aquela ideia que tu tens, mas que nunca pegaste nela? Ou se calhar já estás a escrever, mas passaram-se meses e ainda falta muito tempo para terminares o teu livro. Nem sabes sequer como é que vai ser o final. Mas agora imagina conseguir escrever esse teu livro em apenas 30 dias. Parece impossível, não é? Mas então e se eu te disser que há uma comunidade global de escritores que faz exatamente isso todos os anos? E há muitos desses escritores que terminam esse livro durante esse mês, pronto já para ser publicado. Fogo, imagina o que é terminares um livro em 30 dias. Hoje eu vou-te explicar o que raio é que esses escritores têm na cabeça para escrever um livro em 30 dias, mas vou também dizer-te exatamente o que é que tu precisas para conseguir replicar isso. E adivinha, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Olá, o meu nome é Bruno Barreira, sou um escritor de alta fantasia e estou assim para terminar o meu primeiro livro. E portanto criei este canal para ajudar todos os escritores que também estão na mesma fase que eu e ajudá-los a publicar de forma independente, gastando o mínimo possível. Portanto, se tu te enquadras aí, subscreve, porque neste canal eu vou trazer muito conteúdo de valor e tenho a certeza que te vai ajudar muito nesta tua jornada. O nome desse desafio é NaNoWriMo, National Novel Writing Month. E desculpem se eu estou a pronunciar mal. Basicamente isso é um desafio global, em novembro, onde os participantes tentam escrever um livro de 50 mil palavras em apenas 30 dias. Isso começou no ano de 1999 com uma simples brincadeira entre amigos e hoje acaba por ser uma das grandes tradições entre os escritores. Obviamente o que eu quero trazer aqui neste vídeo é que vocês não precisam de terminar o livro em 30 dias e nem precisam de fazer 50 mil palavras. É apenas uma base. Mas o que eu quero que vocês pensem é, se muitos escritores já o fazem, vocês também conseguem fazer. E no final o livro não tem de estar pronto a ser publicado. Pode ser apenas um primeiro rascunho. E mesmo assim, tu já vais estar muito mais à frente do que todas aquelas outras pessoas que querem escrever um livro, mas que nunca escreveram. Ok, mas porquê que este desafio realmente funciona? Bem, como eu já te disse, este desafio faz parte de uma comunidade. E quando tu pertences a uma comunidade que está disposta a fazer uma determinada coisa, tu acabas por estar no mesmo barco que eles. Ou seja, querendo ou não, já estás a ser influenciado. E quando nós temos um grupo, nós queremos pertencer a esse grupo, não é? Não queremos ficar de parte. Então, psicologicamente, vai fazer com que tu queiras continuar a escrever, que é para também não ficares para trás. Além disso, o facto de estares numa comunidade, também podes publicar as tuas metas, os teus fracassos, não é? Porque toda a gente falha de vez em quando e podem-se todos ajudar mutuamente. E agora vamos realmente às dicas práticas para conseguires pôr tudo isto no papel, ou talvez no computador, é mais fácil. E divide a meta diária. A tua meta não é escrever um livro em 30 dias. A tua meta é escrever 1667 palavras num dia. Bruno, espera aí, isso parece muito. Não é muito, confia em mim. Eu já escrevi 4 vezes mais do que isso, talvez 5, 6 vezes mais do que isso. Está bem que foi um dia muito produtivo, mas aquilo que eu te quero dizer é, funciona e é possível. E se tu tens o dia todo ocupado, podes simplesmente tentar dividir um bocadinho de manhã e um bocadinho à noite, ou um bocadinho de manhã, um bocadinho à tarde e um bocadinho à noite. Assim já não tens que escrever 1667 palavras. Essa deixa de ser a tua meta. A tua meta é escrever metade disso, ou um terço disso, naquela altura específica do dia. O intuito não é tu teres uma meta grande, é simplesmente dividires essa meta em pequenas metas. Isso é uma coisa boa para fazeres na tua vida toda. Pausa para o meu café, para os fãs da Warner Brothers. A segunda dica, e isto vale mesmo para mim, é escrever sem editar. Eu já disse em vídeos passados que a minha mania é escrever um capítulo e editar esse capítulo. Mas aqui não podem fazer isso. E porquê? Perguntam vocês. Porque vocês não têm tempo para editar. A verdade é essa, 30 dias é um tempo muito curto. Ok que tu não precisas de terminar o livro em 30 dias. Podes usar o conteúdo todo que estás a aprender aqui neste vídeo e escrever o teu livro em 3 meses. É perfeitamente ok e mesmo assim tu estás a escrever o teu livro num tempo recorde. Mas o que eu te quero dizer aqui é que se tu fores parar para editar tudo, vais demorar imenso tempo para terminar o teu livro. E provavelmente vais cometer um dos maiores erros que os escritores e iniciantes cometem, que é apagar e reescrever. Pois é, e depois não saem do mesmo capítulo. Portanto, esse primeiro rascunho não precisa de estar perfeito, mas tem de estar feito. Ok, a terceira dica é tentar procurar alguma espécie de writing ou sessões de escrita em grupo
presenciais ou de forma online. Isto serve apenas para tentar aumentar um bocadinho a tua produtividade. Enquanto estiveres ao lado de outros escritores que gostam de fazer a mesma coisa que tu, que têm imensas histórias para escrever e sabem exatamente aquilo que tu estás a passar, porque eles estão a passar pela mesma coisa, vais-te sentir muito mais acolhido. E o facto de estares nesse meio já faz com que tu queiras escrever um bocadinho mais, percebes? Então, mesmo que tu não consigas encontrar nenhuma destas sessões de escrita, procura dar-te com mais escritores. Não estou a dizer para mudares os teus amigos, obviamente, mas já diz o velho ditado: mostra-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és. E atenção que isso não foi dito à toa. Quarta dica: estabelece uma rotina. E esta dica é muito boa porque isto funciona também para tudo na vida. Eu sei que tu estás aqui para escrever melhor o teu livro, mas eu vou-te dar um exemplo que funcionou comigo aqui no YouTube. Então, eu sou daquelas pessoas muito criativas que têm muitas ideias e quer fazer tudo ao mesmo tempo. E depois no final acaba por não fazer nada. Eu tenho 24 horas e tenho 1 milhão de coisas que eu quero fazer. Começo a fazer uma, depois paro para começar outra, depois esqueço-me do que é que eu estava a fazer e lembro-me da outra ideia que eu tinha e começo a fazer outra ideia e no final fica tudo um caos de coisas que eu comecei e não acabei. Ou pior, ficas com todas essas ideias na cabeça e não fazes nada porque estás assoberbado com todos esses pensamentos. Portanto, para tirares esse peso de cima e ser também mais fácil, não só para escreveres o teu livro, como também para organizares a tua vida, é estabelecer uma rotina, criar horários. Quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu tinha um dia para fazer as thumbnails que vocês veem e organizar o título, ou seja, perceber o que é que realmente eu vou gravar, tinha outro dia para organizar o roteiro e tinha outro dia para gravar. E depois disso, tinha outro para editar. E nesse daí eu pus 2 dias em específico, só porque demora muito tempo. Mas o que eu quero que tu percebas aqui é que também podes fazer isso com o teu livro. Se tu não consegues escrever 1667 palavras num dia, então não escrevas. Escreve apenas 834, que é metade disso. Escreves metade de manhã e metade à noite. Percebes? Mas se tu tiveres também um tempinho extra na hora do almoço, podes tentar escrever um bocadinho a mais. Assim libertas um bocadinho a tua manhã e a tua fase de descanso à noite. E se tu achas que isso é demasiado, podes sempre dividir em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses. Mas assim percebe que tu já tens uma meta, tu já sabes que à partida tu vais terminar o teu livro em 2 meses, tu vais terminar o teu livro em 3 meses, percebes? Acaba por ser muito melhor. Quinta dica: desligar todo tipo de distrações. Eu pessoalmente sou uma pessoa muito distraída, então quando alguma coisa vem de fora, eu perco completamente o rumo daquilo que estava a escrever, ou daquilo que eu estava a fazer. E se vocês também são assim, é muito importante que tentem criar aquele vosso ninho, um sítio onde ninguém vos vai interromper. Se vives numa casa com mais pessoas, tenta dizer que vais estar ocupado ou vais estar a estudar, se não quiseres estar a dizer que vais estar a escrever um livro, mas alguma coisa para ninguém te estar a chatear ou interromper-te enquanto estiveres ali focado. Desligas o telemóvel ou metes no modo avião, ou então simplesmente noutra divisão da casa. Metes os fones e boom, explodes. Estou a brincar, não é óbvio? Entras naquele flow e a partir daí é só escrever. Ok, agora que tu já tens estas dicas, o que é que tu vais fazer? Vais organizar a tua história. Não precisas de ter tudo detalhado. Eu sei que isso é extremamente difícil, principalmente para estas pessoas que são extremamente criativas e que se organizam na desorganização delas. Mas se tu queres escrever o teu livro num tempo recorde, tu vais ter que te organizar. Portanto, pega nessa tua ideia linda que tu escolheste e tenta fazer um pequeno resumo de como é que vai funcionar o teu livro. Eu até já tenho um vídeo no canal que fala sobre isso, como é que tu podes conseguir escrever um livro sem desistir a meio. Se vocês quiserem, vão ver esse vídeo depois deste. Acaba por ser muito bom e aborda um bocadinho esta parte que eu estou a falar agora. Vais ter que planear um bocadinho o teu livro. A parte do início, a parte do final e o recheio. Tenta distribuir aquela tua ideia que tu tens em capítulos e tentar fazer um pequeno resumo do que é que vai acontecer em cada um. Assim acaba por ser muito mais fácil se tirares, por exemplo, 2 ou 3 dias só mesmo para fazeres isso, porque depois todos os outros dias vão ser muito mais fáceis de escrever. Por exemplo, se tu estiveres na pausa do trabalho e estás ali com aquele pensamento todo de como é que está a ser o teu dia, dificilmente vais conseguir ter alguma ideia nova. Só que se tu já souberes o que é que tu tens que escrever, já tens aquela tua ideia previamente escrita no papel
papel ou numa nota, então acaba por ser muito mais fácil conseguires detalhar um bocadinho mais isso, porque é o que tu vais fazer, tu não vais escrever algo novo, tu vais detalhar aquilo que tu inicialmente já escolheste. Pronto, e depois de fazeres isso, tu vais dividir ainda mais aquela meta mensal. Eu já te disse que a primeira dica de todas é dividir a meta, não é? Mas aquilo que tu vais fazer é um bocadinho diferente e ao mesmo tempo é parecido. Vais pegar naquela meta de 50.000 palavras e vais dividir, por exemplo, em 10 ou em 5. E a partir daí crias diferentes fases que vão ser as tuas novas metas. Então, o teu objetivo não é escrever 50.000 palavras, é escrever, por exemplo, 10.000. Isso é como se fosse uma meta intermediária. E outra coisa, esqueci-me de dizer, eu estou aqui a falar em palavras, que vocês têm que escrever X palavras, mas não levem isto demasiado a sério. Se tu não te acostumas a contar as palavras, ou não gostas muito de fazer isso, e eu pessoalmente não gosto, não precisas de o fazer. Apenas tenta ter algum tempo do dia programado, como eu disse há pouco, para escreveres. Porque se fizeres isso, enfim, não interessa se tu escreves 500 palavras, se tu escreves 700, ou se escreves 2.000 palavras naquela altura em que tu decidiste que ias escrever um bocadinho. O que interessa realmente é que tens ali um conteúdo bom, que faz parte da tua ideia. Obviamente aquilo não vai ser logo bom no início, mas o que eu quero dizer é que tu já estás a pôr a tua história no papel, e isso já é bom. Vê antes este vídeo como uma maneira de aquilo que tu podes fazer para acelerar muito o teu livro, e não do tipo, eu tenho que terminar o meu livro num mês. Percebes? Só estou a falar mesmo em palavras porque há quem queira saber exatamente como é que deve fazer para conseguir terminar o livro num mês. Revisões semanais. Pois é, se tu sentires que a tua história está ali a perder um bocadinho o rumo, e isto acontece principalmente para aqueles escritores como eu que estão a escrever muitas vezes e não sabem o que é que vai acontecer, embora eu já te disse que tu não deves fazer isso neste desafio, vá. Ao fazeres estas revisões semanais, tu percebes para onde é que a tua história está a ir e o que é que tu tens que fazer nas próximas 10.000 palavras, ou enfim, se preferires ver em capítulos, nos próximos X capítulos, o que é que tem que acontecer, o que é que convém que tu alteres para que a história volte a seguir aquele rumo que tu inicialmente tinhas pensado. Ok, Bruno, boa, eu terminei o primeiro rascunho, passou um mês, consegui, e agora o que é que eu faço? Então, se tu chegaste até aqui, parabéns, e o que é que tu podes fazer agora? Vais guardar aquilo que tu escreveste, vais fechar e não vais fazer nada. Espera aí, Bruno, não vou fazer nada? Então quer dizer, eu tive tanto tempo a escrever e agora dizes-me para eu não fazer nada? Yep, nada. Mas espera, eu explico. Assim que tu terminares de escrever, o teu livro vai estar na fase de rascunho e a tua visão vai estar completamente viciada. Ou seja, tu vais reler o teu rascunho e vão haver muitas partes em que aquilo não está muito bem e tu vais achar que está, ou vais passar por vários erros ortográficos e nem os vais ver. E isto é super normal acontecer, é porque tu já estás a passar muito tempo nesse teu projeto. Portanto, a melhor coisa que tu podes fazer é descansar um bocadinho. Se quiseres, aproveita esse tempo em que estás a descansar e escreve outra história, pode ser a continuação daquela, se tiveres uma ideia para continuar. Assim que passar algum tempo, tipo 2 semanas, um mês, vais voltar a reler o livro que tu escreveste e aí sim, tu vais editar tudo. Vais reler, reescrever, ver pontos que não estiveram assim tão bem. Enfim, eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso. Eu vou deixar também aqui na descrição para teres um vídeo muito mais aprofundado sobre esse assunto. Depois disso, considerem publicar mesmo o teu livro. E se tu não sabes como fazer, segue-me, porque eu vou-te ensinar literalmente tudo aquilo que tu precisas de saber para conseguir publicar o teu livro de forma independente. E para todos aqueles que chegaram até aqui, eu vou dar aquela dica bónus, porque gosto sempre de dar um bocadinho mais do que aquilo que eu prometo. Se tu estiveres a fazer esse desafio, publica tudo aquilo que tu estás a passar e tenta publicar um bocadinho todos os dias, uma frase, 2, talvez um parágrafo daquilo que tu escreveste. Vais reunir uma base boa de fãs e no final do mês provavelmente já vais ter algumas pessoas que vão querer ler esse teu livro. E atenção, esta dica também serve para aquelas pessoas que querem terminar o livro, não num mês, mas em 2, em 3, em 4, enfim, isto serve para todos. E pronto, espero que este vídeo te ajude, que tu consigas realmente escrever o teu livro, porque eu acredito que sim, e gostava de saber em que fase do livro é que tu estás, se já começaste, se não começaste, se estás quase no final como eu, ou se já publicaste algum livro. Comenta aqui em baixo, eu quero saber, gosto de ler todos os vossos comentários, e se tu queres mais vídeos como este, subscreve, deixa um like, porque assim também estás a dizer ao YouTube que este vídeo foi bom, e ele vai te entregar naturalmente mais vídeos como este, para que tu consigas publicar o teu livro. Resta-me desejar-te boas leituras e uma boa escrita. Vejo-te no próximo vídeo.